nós estamos em Redenção. Hoje é 17 de julho de 2012 e nós vamos entrevistar a Munira de Guiné-Bissau. Munira, qual é o tipo de moradia mais comum que as pessoas costumam morar? Lá. Lá ou aqui? Tanto faz. Eu não sei. Não entendi. Onde é que as pessoas moram? Nas casas. Isso, sim. Né? Que é o tipo mais comum, né? Que a pessoa sim. mora. E para se construir uma casa, a pessoa precisa ter o quê? Precisa comprar o quê? Normalmente compra-se areia, cimento. Sim, mas antes disso daí, a pessoa precisa ter o quê? O terreno. Isso. E me diga uma coisa. Geralmente nas nossas casas a gente tem esse tipo de móvel que é pregado na parede. Como é que você chama? Prateleiras. Certo. E onde é que você costuma assistir os programas? Na sala. Certo, mas o aparelho? A televisão. E quando você comprou uma televisão, ela vem dentro de quê? Numa caixa. As perguntas são muito fáceis. Tá vendo? E qual é o objeto que se corta tecido? Tesoura. Um copo. Assim, Sim. Né? Mas ele sendo pequeno, ele é chamado de copinho. E aquele lugar onde você dorme, sendo pequeno? Caminha. Isso. E aquilo que você coloca, né, na sua cabeça? O travesseiro. Quando está escuro é porque faltou o quê? A luz. Certo. E como é que é o nome daquilo que se acende para clarear a casa? O farol. Tem outro nome? Não. Farol ou tomada? Não, que se acende. Sim, é o farol. Certo. E antigamente, para se passar roupa, né, o ferro tinha brasa dentro dele, era bem pesado. Sim. E hoje, como é que é o ferro? É o elétrico. E como é que é o nome daquilo que se abre para lavar as mãos? Numa pia? Se abre. Você abre para cair água na pia. O chuveiro. Não, na pia. O lavatório da Certo. Aquilo de metal. Você A abre torneira. A torneira. Certo. E como é que você chama aquilo que atrai objetos pequenos de metal? O ímã. Isso. Olha, para que a porta, né, não fique aberta, você diz, fulano. Encostar a porta. Certo. Ou fechar. Como? Encostar ou fechar. Certo. Aí você completa, né? Fulano. Fecha a porta. Isso. Tudo bem. O que você usa para acender o fogo? O fósforo. Como é que você chama isso aqui que sai do fogo, né? E que fica... O fumo. Tem outro nome? Não? Que eu sei o fumo. Tudo bem. E como é que você chama, né, esse pozinho que é colocado em balas, em foguetes para estourar? Isso é pólvora. E para limpar o chão, né, o que é preciso fazer primeiro? Varrer. E uma refeição que se faz geralmente às 12 horas. O almoço. Uma comida, ela pode estar boa ou... Não. Tem outro nome? Você diz, isso aqui está muito bom, ou isso aqui está muito... Está muito ruim. Isso, exatamente. O que se come no almoço, uns grãozinhos brancos que você mistura com feijão? O arroz. Isso. A carne de porco não é magra porque tem gordura. Como é que você chama uma pequena greca? Queimou. Como é que você chama esse objeto que se usa na cozinha para passar a farinha? A gente chama de peneira. E a carne se come de garfo e faca. E a sopa, como é que se toma? Como é que você chama esse aparelho que faz vitamina? É o torturador. Tem outro nome? Liquidificador. E quando a água da panela está bem quente, cheia de bolinhas, como é que se diz que ela está? Está fervendo. O que é preciso colocar na carne para temperar?
Sal. E como é que chama um tempero de comida que quando se está cortando se chora? A cebola. E outro tempero de comida que é vermelho e que nós fazemos o molho do macarrão. É tomate. E para comer uma banana, o que é que se tira? As cascas. É aquilo que dá no chão, bem grande, casca grossa. Como é que você chama? Isso é abóbora. E no ovo frito, nós temos a parte branca e a amarela. Como é que chama a parte branca? Aqui é clara. E a amarela? É gema. Como é que você chama aquilo que nós passamos no pão, amarelinho? A manteiga. Quando o feijão está seco, você pega a água e vai... Botar. Qual o contrário de feio? Contrário de feio. Bonito. Como é que você chama aquela flor bonita que tem espinhos? Mas não sei. Essa flor, né, cheirosa. Geralmente os namorados, o marido gosta de dar. A rosa? Isso. Tô pensando no nome. Já É isso mesmo. É a rosa. E o que é que dá sombra nas ruas, no campo? As árvores. Para ter flores no jardim, depois que se prepara a terra, o que é que se faz? Tem que semear. Você pega a semente e... Coloca. Esse ato de você pegar a semente e colocar, como é que a gente chama? Semear. Tem outro nome? Só colhe quem? Quem semeia. A gente diz semear. Certo. Colocar a semente na terra. Certo. É porque a gente também tem outra palavra. Né? Tudo bem. Como é que você chama a fêmea do carneiro? Cabra. Tem outro? Aí é do bode. A fêmea do bode. A fêmea do carneiro. A gente só tem cabras. A gente não Tudo bem, não tem tudo muita bem. diferença. E como é que você chama aquele animal que serve para transportar a pessoa de um lugar para o outro? Os burros. Tem outro? Cavalos também. Isso. E para andar a cavalo, o que é que é preciso fazer? Subir e montar. Um inseto que carrega o pólen das flores. Abelha. E o que é que a abelha fabrica? O mel. Como é que você chama esse bichinho lindo? Borboleta. E aquilo que a aranha faz nas paredes? As teias. Qual é o bichinho que o gato caça? O gato caça as lagartixas. Não, o gato. O gato gosta de caçar um bichinho que ele fica andando no meio da casa, né? A pessoa pode até ficar doente se ele roer. O rato. Isso. Sim, também. E como é que você chama um animal que é grande, tem uma tromba? O elefante. O que é que se pesca nos rios? Os peixes. Certo. Como é que você chama uma embarcação desse tipo? Canoa. E quando se faz assim, na canoa, se está... A remar. Certo. Mas aí a gente diz como? Está... A gente diz Aqui no remar. Brasil. Aqui no Brasil. Diz Aqui- assim? É o mesmo verbo, só que no gerúndio. Que a gente usa. Remando. A gente diz remar. E uma propriedade grande, onde se cria gado, se planta café. É quinta. A gente chama É maior. mas aqui é fazenda, né? Tem uma doença que dá no gado, em geral na boca. É um tipo de... dá uma febre também no gado. Sabe como é o nome dessa doença? Ok. Quando fica tudo escuro e as pessoas vão dormir, é a... Noite. E depois da noite o que é que vem? De manhã. Certo, mas Madrugada. o contrário de noite é? Dia. De janeiro a dezembro, se diz que se passou quanto tempo? De janeiro, A dezembro. um ano. Aquilo que brilha no céu de dia, O sol. o que vem depois de hoje, Manhã. o dia que vem depois de sexta-feira. É sábado. No inverno faz frio e no verão, Faz calor. qual é o contrário de cedo? Tarde. O que é que vem depois do 2? 3. O que é que vem depois do 9? 10. E o que é que vem depois do 13? 14. 14 não é uma letra, é o quê? A letra? 14
14 não é uma letra. Ah, é o É o quê? número. Isso. Por onde os carros passam para irem de uma cidade para outra? Estrada. Como é que você chama aquela água de chuva que fica parada num buraco, no meio da rua ou numa estrada? A gente chama de água estagnada. Tem outro nome? Tudo Não bem. sei. E quando uma estrada fica interrompida por algum problema, teve um acidente e você não pode continuar na estrada, o que é que as autoridades fazem do lado para os carros passarem? Ah, você coloca aquela placa de desvio. E o que é que se põe nas estradas para indicar as direções? Ah, essas setas, os sinais de informação. Certo. Tem outro nome para essas setas? Placas. Isso. E como é que você chama aquilo que tem duas rodas grandes, que sai pedalando? Bicicleta. E como é que você chama aquilo que tem no carro? As rodas. Tem outro nome? Pneumático. Isso. De que material são feitas as janelas dos carros, janelas desse tipo, que quebra? Que quer? O vidro. Isso. Quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de um prejuízo grande, um roubo, uma batida, procura um corretor, um banco e faz o quê? Seguro. Quando se pega um transporte de uma cidade para outra, como se chama aquilo que se tem que pagar para poder viajar? Aquilo que se tem que pagar. É, você vai e compra para entregar para o motorista. A senha. Certo, tem outro Ou nome? dinheiro. Não, você Mas compra um você pode- papel. Você né? compra um papel. É, De uma como é cidade para outra, você tem que comprar Sim. o quê? O bilhete. Isso. Tem- Mas tem outro nome? Que tiver Além de sim, Às vezes vocês dizem bilhete de passagem. Isso. E quanto é que se paga para viajar daqui a Fortaleza? Acho que é 5,60. Certo. Mas completa, você diz 5 E 60 centavos. e R$ 5,60 Isso, centavos. isso, muito É. bem. Qual é o contrário de pouco? Muito. Vamos supor que você pediu emprestado R$ 500 para alguém e não pagou. Aí a pessoa chega até você e diz: Munira, você me... Tá me devendo. sem usar, tá devendo. Me deve. Isso. Então, você vai devolver, né, aquilo que você pediu emprestado e você agradece. Como é que você diz? Eu pago. Não, você vai agradecer. Eu digo obrigado. Para ganhar dinheiro, o que é que se precisa fazer? É trabalhar. Isso. Para trabalhar e ganhar dinheiro, é preciso procurar o quê? Entendi. Para Ó, trabalhar e ganhar, E ganhar dinheiro. dinheiro, você tem que procurar o quê? Além de ter a saúde. Não. Ó, presta atenção. Quando você quer trabalhar, Sim. mas para trabalhar, Ah, sim, você tem tem que que procurar procurar emprego. Isso. E quando uma coisa está terminando, se diz que está no fim. E quando está começando? Está a iniciar. Certo? No início. Está no Início. Isso. Quem se elege para dirigir uma cidade? Aqui no Brasil. Aqui, o prefeito, o prefeito, Onde é que as crianças vão para aprender a ler? a escola, O que as pessoas que trabalham juntas são umas das outras? colegas de trabalho, Como é que você chama aquilo branquinho que serve para escrever no quadro na escola? o giz, E como é que você chama aquele objeto que serve para apagar no papel? borracha, Fazer assim no papel é o quê? é rasgar, Como é que você chama essa cor aqui? azul, Como é o nome deste país? Brasil, O que é que representa um país que aqui é verde, amarelo, azul e branco? a bandeira, Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca e quem nasce em Pernambuco? não sei, Vai saber depois, né? Como é que você chama a pessoa que usa farda, que vive em quartel? tropa, Tem outro nome? Olha, tem o tenente, tem o general. assim, Esse aqui, o mais baixo, assim que é o exército, o rapaz entra, ele é o quê? é o exército, Tudo bem. é o recruta, Quando se quer mandar uma carta de uma cidade para outra, como é que se faz? tem que enviar pelos correios,
De vez em quando, as lojas querem vender tudo muito barato. Elas estão fazendo o quê? Promoção. Tem outro nome? Descida do preço, promoção. Tudo bem. Onde é que se vai para ver um filme? No cinema. No futebol, os jogadores que não jogam no ataque, onde é que eles jogam? O contrário de ataque. Como? Defesa. Isso. Os jogadores de futebol, aqui em cima, eles usam camiseta. E aqui embaixo, eles usam o quê? Calções. Para vencer uma guerra, para fazer uma greve, ganhar um jogo, é preciso que todos fiquem juntos. É preciso que haja o quê? União. Na escola, em um time de futebol, no trabalho, o que as pessoas são umas das outras? Colegas. Tem outro nome? São colegas, são? Não sei. Ou amigos ou colegas. Tem outro nome? Sei não. Tudo bem. Que profissional se pode contratar para defender os interesses na justiça? Um advogado. Quando, você está com dúvida na prova, então você chega para o professor, mostra a prova e diz: professor, estou com dúvida nessa. Você vai apontar onde é que você está com dúvida. Aí você diz: professor, estou com dúvida nessa. Pergunta. Outra: estou com dúvida nessa. Nessa parte, ou pergunta. Pode ser outra palavra. Tô lembrando. Às vezes duas pessoas elas têm algum desentendimento, uma briga, e elas procuram um juiz para resolver o problema. Tudo bem. Olha, uma situação. Um ladrão sai correndo e o policial sai atrás. E o policial consegue pegar o ladrão. Então você diz: olha, o ladrão foi perseguido. Não, ele não. Mas só que o policial conseguiu pegar o ladrão. Foi preso. Então você vai dizer: o ladrão foi preso. Mas usando o verbo pegar. Foi o ladrão pego. Foi pego. Quando o indivíduo ele é acusado, mas ele não praticou aquele crime, se diz que ele é o quê? É inocente. Qual é o contrário de errado? Certo. Uma pessoa lhe conta um fato que você acha que não é verdade. Você diz que é uma coisa que não é verdade, é uma mentira. Nas festas de igreja, geralmente tem uma caminhada que o povo faz levando uma imagem de um ponto a outro. Eu sei que você é evangélica, mas você sabe o nome? Uma procissão. Certo. E você conhece esse santo que é chamado de Santo Casamenteiro? É o Santo Antônio, né? Isso. Deixar de obedecer às leis de Deus é cometer o quê? Eu tô lembrando agora. Quando você desobedece a Deus, você cometeu o quê? Desobediente, cometeu um pecado. Isso. E quando você comete um pecado, você pede a Deus o quê? Perdão. O que é que os reis colocam na cabeça? Coroa. Isso aqui é o quê? Pálpebras. Não, isso aqui tudo. Isso aqui tudo. Isso aqui que eu vejo é o quê? Os olhos. Só um olho. E essa parte aqui? É garganta. Não. Eu sei. Tem a garganta, mas isso aqui tudo é o quê? É o pescoço. Isso. E essa parte aqui? Orelha. E aqui? É o ouvido. Isso aqui? Os dentes. Só Dente. Onde é que a criança mama na mãe? No peito. Como é que você chama o órgão que ele fica aqui, que ele adoece se a pessoa bebe demais? É o estômago. Não. Ele é o fígado. Isso. Qual é o nome da parte do corpo que se parar a pessoa morre? Coração. Aqui é a frente. E aqui atrás a gente diz: eu estou com dor nas costas. Aquele buraquinho que tem no meio da barriga. Umbigo. Essa parte aqui, como é que se chama? Os joelhos. Quando alguém cai e arranca uma parte da pele do braço, o que é que fica? O que é que fica? Forma o quê?
né? Arrancou a pele, É. saiu sangue, ficou arranhado. Isso que ficou é o quê? Então fica a carne. Pois é, mas é uma o quê? Não sei não. Fica doendo, aí você diz, ai, tá doendo. Fica machucado, né? Essa, Dor. não. Tô A gente entendendo. sempre diz, às vezes cria uma casquinha, né? Depois Ai, vai sarando. Você cai, arranca a pele, fica sangrando. Aí isso que ficou foi o quê? a gente diz que são chagas. Tudo bem. E como é que você chama uma coisinha branca que dá na cabeça da pessoa? Que dá. Tem que Uma às coisinha vezes- branca. Tem que É. às vezes usar um shampoo. Caspa. Quando se está sujo, suado, para ficar limpo novamente, o que é que se toma? Tem que tomar banho. Quando a pessoa se sente mal, a vista fica escurecida, turva, ela cai no chão sem sentidos. Ela teve o quê? Uma tontura. Mas ela caiu e ficou desacordada. Ela ficou tonta e Desmaiou. apagou. Ela teve Desmaio. E o que é que a pessoa faz sair pela boca quando a comida fez mal? Vomita. Ela teve Vômito. Adão foi o primeiro Homem. e Eva foi a primeira. Mulher. Pai, mãe e filhos juntos formam o quê? Uma família. O que é que o irmão de seu pai é seu? Meu tio. E o pai da esposa é o sogro. E o marido, o que ele é do sogro? É o genro. Quando a pessoa só tem um filho, se diz que ele é filho? Único. O que é que se diz de uma pessoa que mede 1,90 m, 2 metros? É alto. Então, é uma pessoa. Alta. E qual é o contrário de alta? Baixa. A pessoa que tem cabelos escuros, como a gente, né, é chamada de morena. E a pessoa que tem cabelos claros e amarelados? Loiras. Uma pessoa que canta bem, se diz que ela tem uma boa. Voz. Que nome se dá a uma pessoa que às vezes fica furiosa, agressiva, precisa até ser internada no hospício? Tá maluco. Tem outro nome? Tem distúrbio mental. Mas você diz, olha, né? Louco. Assim. Tá louco. Tá? Outra palavra. Mesma coisa que louco. Você diz, fulano tá. Tá maluca. Outra palavra. Maluco, louco. Não tá bem da cabeça. Tudo bem. Um sapato que não é novo é? É velho. Como é que você chama esse tipo de calçado aqui? Chama. Sandália. Isso. Aquilo que se usa no pé antes de calçar o sapato. As meias. Só uma. Meia. Como é que você chama a abertura da calça do homem? Normalmente fechada, com botões ou com zíper? Essa aberturazinha aqui. Fecho. Tem outro nome? Não? O que é que se usa no dedo para enfeitar? O anel. O que é que se põe no corpo para ficar cheiroso? Perfume. Quando uma pessoa faz aniversário, o que é que se costuma dar a ela que vem embrulhado? Presente. Dar um abraço é abraçar. E fazer assim. Beijar. Quando se está alegre, se pode dar uma gargalhada ou se pode dar um. Sorriso. A pessoa que não está acordada está. Dormindo. Como se chama isto? Assobiar. Mas você diz, olha, ele deu um. Assobio. Quando não se acha uma coisa, ela fica. Perdida. Quando se perde uma coisa, se vai procurar até. Achar. Tem outro nome? Se vai Encontrar. procurar até. Encontrar. Quando se quer saber uma coisa, se vai. Perguntar. Qual é o contrário de entrar? Sair. Quando uma criança está dormindo e não se quer que ela acorde, se diz, fale baixo, não faça. Barulho. Se a pessoa não quer ser incomodada, a pessoa diz, me deixe em. Paz. Uma pessoa usa uma roupa num dia. No dia seguinte, ela não tem outra roupa. Então, ela usa essa. Roupa. Mas como é que você diz que ela está usando a roupa novamente? A roupa suja. Não, você diz, olha, ela está com a.
Assim, Para dizer que ela está usando a roupa novamente. Olha, num dia a pessoa usa aquela roupa. Sim. No dia seguinte ela não tem outra roupa, então ela usa essa. Essa roupa. A mesma, né? Isso. Quando você chega num hotel, né, e fica lá por algum tempo, você é o quê? Hóspede. Este lado é o direito e este? Esquerdo. Quem não está mais vivo é porque já Morreu. Agora eu vou te dar uma situação e você vai fazer uma frase, tá certo? Ó, o seu amigo chegou e você vai perguntar para ele se ele prefere vinho ou cerveja. Como é que você perguntaria? Você prefere vinho ou cerveja? Agora você vai perguntar para o seu amigo se ele toma leite ou café. Como é que você perguntaria? Aí eu pergunto, vai tomar leite ou café? Agora você vai perguntar para o seu amigo se ele vai sair hoje. Como é que você perguntaria? Você sai hoje? Agora faz de conta que você está no hospital, está internada, né? Aí chega o médico e você vai perguntar para ele se você vai sair naquele dia. Como é que você pergunta? Aí eu digo, ô senhor médico, hoje vai ser a minha alta? Ótimo. Agora você é o médico. Aí você vai responder, né? Aí ele, né? Ele sabe que você vai sair hoje. Como é que ele responderia? Aí eu digo, sim, você tem alta hoje. Ótimo. Agora você chegou em casa e você vai dizer para as meninas que você está muito aborrecida com alguma coisa que aconteceu na rua. Como é que você diz? Aí eu estou muito chateada, porque vi uns meninos brigados na rua e estavam batendo nos outros. Ótimo. E agora você chegou em casa e você vai contar para as meninas que você está muito feliz com o resultado do trabalho que você recebeu do professor. Aí como é que você diz? Aí eu digo, oi meninas, hoje estou muito contente porque eu tive 10 na prova. Ótimo. Agora faz de conta que você tem um filho, certo? E esse seu filho é muito teimoso. Então, ele está brincando fora e começou a chover. E você não quer que ele fique na chuva, senão ele vai ficar doente. Como é que você manda ele entrar? Aí eu falo, ô João, vai já pra dentro, que tá chovendo. Não quer que você fique doente. Ótimo. Agora, esse menino, ele gosta de mexer muito nas suas coisas. E você não gosta. E ele tá lá mexendo. Como é que você vai mandar ele parar de mexer? Aí eu falo, ô João, sai daí, não mexa. Pronto. Agora, esse menino convidou um amiguinho, né, pra ir brincar em casa. E você terminou de preparar o almoço. Como é que você, né, manda os meninos virem almoçar? Aí eu falo, meninos, vão pra mesa. Agora, o seu filho, né, está em casa fazendo barulho e você quer que ele saia de casa hoje. Ele diz, não mãe, eu só vou amanhã. Mas você quer que ele saia hoje, porque você precisa ficar sozinha. Como é que você manda seu filho sair de casa hoje? Ixi. Aí eu falo, crianças, vão brincar na casa da vossa tia, porque a mãe precisa ficar sozinha. Tudo bem. Ó, agora eu vou continuar outras perguntas. Você não vai falar uma frase. Você pode responder com uma palavra ou com uma expressão, tá certo? Como é que você chama um rio pequeno? É uma lagoa. Tem outro nome? Não? Tudo bem. E como é que você chama um tronco, pedaço de pau que serve para passar em cima de um rio pequeno? Aí a gente diz uma ponte. Só esse nome conhece? Sim. Tudo bem. E como é que você chama o lugar onde um rio encontra com outro rio? Não sei não.
E como é que você chama isso aqui que acontece muitas vezes num rio? A água começa a girar, formando um buraco que vai puxando tudo para baixo. Aí a gente costuma dizer que é o contrário da água. Certo. E como é que você chama o movimento da água do mar? Onda. E como é que você chama o movimento da água do rio? Também ondas. E como é que você chama aquele vento que às vezes você está aqui parada e começa a ficar perto de você, já viu? Levantando poeira, folha. Sim, começa a girar. Uhum. E lá a gente diz urdumonho. Certo. E como é que você chama um clarão que surge no céu em dias de chuva? Aí isso é o relâmpago. E como é que você chama uma luz forte e rápida que sai das nuvens, podendo queimar uma árvore, matar pessoas? O raio. E como é que você chama aquele barulho forte que se escuta logo depois do raio? Trovão. E como é que você chama uma chuva com vento forte que vem de repente? A gente só chama chuva. Só é uma chuva bem Forte. É, chuva forte. Tudo bem. E como é que você chama uma chuva de pouca duração, muito forte e pesada? A gente não tem diferença. Certo. E como é que você chama uma chuva forte e contínua? A gente costuma chamar de chuva branca. Às vezes dura até uma semana. Certo. E durante uma chuva podem cair bolinhas de gelo. Como é que se chama essa chuva? Já tô esquecendo. Chama de granizo. Certo. Algumas vezes está chovendo, né? E você está com a sua colega esperando acabar a chuva. Acabou a chuva, não é? E o sol começa a aparecer. Aí como é que você diz para ela? Vamos, porque já... A chuva já terminou. E o que está acontecendo com o sol? Já saiu. E quase sempre, depois de uma chuva, aparece no céu uma faixa com listras coloridas. Esse é arco-íris. Como é que você chama uma chuva bem fininha? Não tem nome. E depois de uma chuva bem fininha, quando a terra não fica nem seca nem molhada, como é que a terra fica? Fica um pouco molhado, mas... Certo, tem um nome específico? Fica úmida. Isso. De manhã cedo, a grama geralmente ela está molhada. Como é que chama aquilo que molha a grama? Isso é o orvalho. E muitas vezes, principalmente de manhã cedo, quase não se pode enxergar por causa de uma coisa parecida com fumaça. Nevoeiro. E como é que você chama a parte do dia quando começa a clarear? Madrugada. Não, a madrugada ainda está escuro, né? Está escuro. Sim. É quando começa a clarear. Amanhecer. E o que é que acontece no céu de manhã cedo quando começa a clarear? No céu. Começa a sair o sol. E antes do sol sair, tem uma claridade avermelhada. Como é que chama? Não sei. E o que é que acontece no céu no final da tarde? O sol se põe. E como é que chama a claridade avermelhada que fica no céu depois que o sol se põe? Não sei o nome. Certo. E como é que você chama quando o sol se põe? O sol se põe. Noite. Mas como é que você chama? A gente diz que trefusco, quando está escurecendo. Certo. E como é que você chama o começo da noite? A gente não sei. Tudo bem. De manhã cedo, uma estrela brilha mais e ela é a última a desaparecer. Como é que chamam essa estrela? Cedinho, a estrela polar. E à tarde, de tardezinha, uma estrela ela aparece antes das outras, perto do horizonte e brilha mais. Como chamam essa estrela? Não sei. Muitas vezes, de noite, pode-se observar uma estrela que ela se desloca no céu, assim faz um risco de luz. Como chamam isso? A gente diz que, acho que é um rabo da estrela, tem um nome assim. E me diz uma coisa, quando se vê uma estrela assim, como é que você diz para a pessoa que está do lado, o que é que está acontecendo com a estrela?
Morreu, tá a morrer. Cai. E numa noite bem estrelada, aparece uma banda, uma faixa que fica no céu de fora a fora, onde tem muitas estrelas muito perto umas das outras. Como é que chama essa banda ou faixa? Não entendi. Numa noite bem estrelada, você Sim. está olhando e está vendo muita estrela. Aí você olha e vê assim, uma faixa, estrelas muito juntas. Uma constelação. Quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso. Alguns desses meses, eles têm nomes especiais. Por exemplo, uma data comemorativa, né? Alguma comemoração que tem dentro do mês. Conhece algum mês assim? Dezembro. É o mês de quê? Dezembro. É o mês de quê? Natal é no final do ano. Isso. Tem outro mês? Lá em Guiné, por exemplo. Lá tem o maio, É o mês de quê? o mês de maio que tem o Dia dos Trabalhadores. Aí também e é um mês muito marcante porque tem aqueles tribos que fazem aquelas cerimônias. Faz no mês de maio. Ótimo. Hoje é terça-feira. E segunda? Que dia foi? Ontem. Certo. E o dia que foi antes de segunda? É o domingo. Certo. Esse dia foi o quê? Foi antes de ontem. Certo. E então sábado foi o quê? Não sei. Tudo bem. Como é que você chama as frutas menores que a laranja? Essa fruta aqui, essa frutinha? A tangerina. Certo. E me diga uma coisa, qual é a diferença da tangerina para a laranja? Me explique. A tangerina é mais pequena. E assim, é mais achatada. E o gosto? Também é diferente. Como? Ixi, não sei explicar. Tudo bem. Como é que você chama esse grão coberto por uma casquinha dura? A gente chama de mancara. Tem outro nome? Tem amendoim. Isso. E como é que você chama essas florzinhas brancas com miolo amarelinho que serve para fazer chá, para acalmar? É camomila. Como é que você chama cada parte que se corta do cacho da bananeira? Quando você vai comprar, parte? né? Como é que você chama essa parte? O cacho. Não, o cacho é ele todo, né? Ele todo. Só um pedaço, só que é só um pedaço. É isso, eu não sei. Quando a gente vai comprar, a gente não compra um cacho, a gente compra uma parte. Como é que você chama isso? Não? Tudo bem. Como é que você chama as duas bananas que nascem grudadinhas? São as gêmeas. Isso. E como é que você chama a ponta roxa no cacho da banana? Isso a gente chama de flor. Flor da banana. Certo. E quando se vai colher o milho, o que é que se tira do pé? Do pé. Isso aqui que você tira. Aí, só milho. Tem outro nome? Acho Não? que não. E quando você tira daqui, come os caroços, tira a palha, o que é que sobra? Aí sobra aquela parte já, a espiga. Aquela parte dura, né? Sim, a gente chama de espiga. Chama assim? Sim. Tudo bem. Depois que se corta o pé de arroz ou de fumo, você não arranca, né? Não arranca. Você corta. Ainda fica uma pequena parte no chão. Como é que se chama essa parte que ficou? Não sei. Tudo bem. Como é que você chama essa flor grande, amarela, redonda? Ah, o girassol. E como é que você chama esse lugar onde ficam os grãos do feijão no pé antes de serem colhidos? Não sei. E essa raiz branca? Esse é mandioca. Certo. E uma raiz parecida com a mandioca, que serve para... Ela não serve para comer e se rala para fazer farinha. Não sei. E como é que você chama um veículo de uma roda empurrado por uma pessoa? Carinhos de mão. E essas duas partes aqui, que a pessoa segura para empurrar? Não sei.
Certo. Como é que você chama a armação de madeira que se coloca no pescoço de animais para que eles não atravessem a cerca? Essa eu não sei. E como é que você chama a armação de madeira que se coloca no lombo do cavalo ou do burro para levar cestos ou cargas? Também não. E como é que você chama a peça de madeira que vai no pescoço do boi para puxar o carro ou o arado? E como é que você chama aqueles objetos de vime, de taquara, que eles servem para levar batata no lombo do cavalo ou do burro? Mesmo. E como é que você chama esse objeto de couro com tampa que serve para levar farinha no lombo do cavalo ou do burro? É do couro. É de couro. É de couro, mas como é que você chama? Não sei. Certo. E como é que você chama a cria da ovelha logo que nasce? Cria da ovelha. Vitela. E como se diz quando a fêmea de um animal perde a cria? Não sei. E como é que você chama o homem que é contratado para trabalhar na roça de outro que recebe por dia de trabalho? O homem que é contratado. Isso, para trabalhar na roça de outro. A roça não é dele. E ele recebe por dia de trabalho. Trabalhador. Certo. Então, o que é que se abre com facão ou foice para passar por um mato fechado? Katana. O nome disso aqui? Ou trator. Não, o nome desse espaço que é aberto. Ah, o nome do espaço? É. É um caminho. Tem outro nome? Tudo bem. E como é que você chama o caminho no pasto, onde não cresce mais grama, de tanto o animal ou o homem passarem por ali? A gente só diz caminho. Certo. E como é que você chama essa ave preta que come animal morto, podre? Seja o di ou abutre. E como é que você chama esse passarinho bem pequeno que bate muito rápido as asas, tem o bico comprido e fica parado no ar? O beija-flor. E como é que você chama essa ave que faz a casa com terra nos postes? Andorinha. E como é que você chama essa ave de criação parecida com a galinha de penas pretas com pintinhas brancas? A gente chama galinha do mato. E como é que você chama a ave que tem penas coloridas, que quando ela está presa, ela pode aprender a falar? O papagaio. Como é que você chama uma galinha sem rabo? Não sei. Como é que você chama um cachorro de rabo cortado? Ai, também não. E como é que você chama o bicho que solta um cheiro ruim quando se sente ameaçado? Não sei. Não? E essa parte aqui do cavalo, como é que você chama? São as pernas. Tem outro nome? Não. E como é que você chama esse cabelo em cima do pescoço do cavalo? Também não sei. E como é que você chama o cabelo comprido na traseira do cavalo? Só o rabo. E como é que você chama essa parte do cavalo onde vai a sela? E como é que você chama essa parte larga atrás do cavalo? Também não. O que é que o boi tem na cabeça? Chifres. O corno. E o boi, como é que você chama o boi sem chifre? Não sei o nome. E como é que você chama a cabra que não tem chifre? Também não. E em que parte da vaca fica o leite? Não sei, isso aqui embaixo. Esse depósito aqui, né? É. Tudo bem. Como é que você chama a parte com que o boi espanta as moscas? O rabo. Como é que você chama o animal que tem uma perna mais curta e que puxa de uma perna? Ele anda se arrastando. O animal. O animal. Como é que você Ele chama? sofreu um acidente, Deficiente. Como é que você chama? É deficiente. E como é que você chama um tipo de mosca grande, esverdeada, que faz um barulhão quando voa? Eu não sei também. E esse bichinho que se gruda nas pernas das pessoas quando elas entram num rio pequeno?
Ah, isso tem um nome, mas já não me lembro. É, morde, chupa. Sim. Sanguessuga ou o quê? Como é que você chama um inseto de corpo comprido e fino, com 4 asas, bem transparentes? Aí a gente chama de Manel Fogão. Tem outro nome? Nossa. Não? E como é que você chama aquele bichinho branco, enrugadinho, que dá em goiaba, em coco? Já comeu uma goiaba e viu uns buraquinhos? Sim, não sei o nome do bicho. Certo. E como é que você chama aquele bicho que dá em esterco, em pau podre? Isso. Não sei. E como é que você chama aquele inseto pequeno, de perninhas compridas, que canta no ouvido das pessoas de noite? Mosquito, né? Tem outro nome? Não. Como é que você chama essa parte onde você passa a sombra? Aqui é pálpebras. E quando cai alguma coisinha dentro do olho, você diz caiu um? Tem pó. Não, o Pode que ser que pó. cai no olho que fica incomodando? A gente Tem diz um? pode ser o pó. Mas pode ser outra coisa também. A gente Sem ser diz pó. Se Pode você for ser. comentar com a sua amiga, caiu aqui um. Eu não sei. Tudo bem. Uhum. Como é que você chama a pessoa que só enxerga com o olho? O deficiente visual. E como é que você chama a pessoa que tem os olhos voltados para direções diferentes, os olhos trocados? Aí a gente chama de... Aí tem vários nomes. Diga um. Não tô lembrando agora do uma. Eu também tinha. Tinha esse problema? Sim, tinha, quando era criança. Sim, a gente diz... Olhos, a gente diz assim, olhos rapassados. Certo. E como é que você chama a pessoa que ela não enxerga longe e ela tem que usar óculos? Também deficiente visual. E como é que você chama essa bolinha que nasce na pálpebra? Essa inflamação. Não sei. Como é que você chama essa outra inflamação que dá no olho e faz com que o olho fique vermelho e amanheça grudado? É uma doença contagiosa até. Ah, a gente só dor de olhos, que a gente diz. E como é que você chama aquela pele branca que nasce no olho das pessoas idosas e que ela tem que operar, senão fica cega? A gente chama de catarata. E esses dentes pontudos que a gente tem, como é que você chama? Né? Esses dentes aqui que são bem pontudos. Não sei. Não lembro. E como é que você chama os últimos dentes que eles só nascem depois que a pessoa já é adulta? Sim, a gente chama de dente de pilão. Isso. E como é que você chama os dentes que ficam vizinhos dos dentes de pilão? Esses aqui que são grandes, que ficam no fundo da boca? Sei não. Como é que você chama a pessoa que não tem dentes? Não sei. E como é que você chama a pessoa que parece falar pelo nariz, assim? Cachaceiro. Não, a pessoa que fala pelo nariz. É, a gente chama de cachaceiro. É? Tudo bem. Como é que você chama aquela sujeirinha dura que se tira do nariz com o dedo? Ai, cabaco. Tem outro nome? A gente chama de cabaco. Cabaco. Cabaco do nariz. E esse barulhinho que se faz? Soluço. Isso aqui é o quê? Aqui é nuca. E essa parte alta que só os homens têm? Essa coisa que... É, só o homem que tem, mulher não tem não. Como é que você Não chama? tô lembrando agora do nome. E como é que você chama esse osso aqui, que ele vai, né, do pescoço até o ombro? Eu também não lembro. A gente a desloca às É, vezes. sim. Não? Não lembro. Como é que você chama a pessoa que tem um calombo grande nas costas e fica assim? Aquilo é uma doença, né? É, tem um calombo, Sim. né, que fica grande. Aí a pessoa fica assim, Não tô lembrando. curvado, né? É, já sei. Não? Mas não tô lembrando. Tudo bem. Essa parte aqui, como é que você chama? Sovaco.
E o mau cheiro embaixo dos braços, como é que você chama? A gente suor, não suor. A pessoa que come com a mão esquerda, que faz tudo com essa mão. É o canhoto. E a parte do corpo da mulher com que ela amamenta os filhos? O seio. O seio. Se uma pessoa come muito e sente que vai botar para fora o que comeu, se diz que vai Vomitar. a parte do corpo da mãe onde fica o bebê antes de nascer. É o útero. A pessoa que não tem uma perna, como é que você chama? Deficiente físico. A pessoa que puxa de uma perna, como é que você chama? Como assim? A pessoa que puxa de uma perna, ela tem um defeito numa perna, né? Uma perna maior do que a outra. Ai, não sei. Como é que você chama, né, uma pessoa que tem as pernas curvas? Arqueada. E como é que você chama esse osso redondo que fica na frente do joelho, que roda? Não sei. Isto aqui é o que? Essa parte aqui, a gente enfeita às vezes com pulseira. As pernas. É perna, né? É, mas só essa parte A aqui. gente, essa parte a gente chama de búteo. Certo. E essa parte aqui? Esse é calcanhar. O que é que sente uma criança quando a gente passa o dedo na sola do pé? Fica fazendo assim? Ela sente o quê? Ih, não sei. Hã? Não sei. Você sente isso quando a pessoa fica É. fazendo assim? É. Aí você fica até rindo. Você sente o quê? Não sei. Hã? Não sabe Não o sei nome? explicar o nome. Tudo bem. As mulheres perdem sangue todos os meses. Como se chama isso? É menstruar. Certo. Então, ela tem uma... Menstruação. Isso. Numa certa idade, né, acaba a menstruação. É. Quando a mulher fica mais velha. Quando isso acontece, se diz que a mulher... Está em menopausa. Como é que você chama a mulher que ajuda a criança a nascer? A parteira. Chama-se a parteira quando a mulher está para... Quando? Quando é que se chama a parteira? Quando a mulher está para... E para ajudar a criança a nascer. Certo. Mas aí a mulher vai fazer o quê? O parto. A mulher está para... A mulher que está grávida, ela está para parir. Certo. Para dar à luz. Isso. Duas crianças que nasceram no mesmo parto. São gêmeas. Quando a mulher grávida perde o filho, se diz que ela teve... Um aborto. Quando a mulher fica grávida e por algum motivo não chega a ter a criança, se diz que ela... Não chega a ter criança. Ela não tem a criança. Aí a gente diz que ela... Fez o aborto. Ou abortou. Certo. Quando a mãe, né? A mãe teve um bebê, mas ela não tem leite para amamentar a criança, certo? Sim. E outra mãe vai amamentar essa criança. Como é que chama essa outra mulher? Não sei não. E o próprio filho dessa mulher que está amamentando essa criança, eles são o que um do outro? São irmãos. É? Só isso? É. Eles são irmãos por quê? São irmãos porque a mãe está a amamentar. A mãe que amamentou o outro. Certo. E como é que você chama a criança que não é filho verdadeiro do casal, mas que é criada por ele como se fosse? A gente chama de irmão, sim. Não. Tem um nome assim. Não, presta atenção. Uma criança, né, ela não é filho do casal. É. O casal pega, né, para criar. Então, como é que chama essa criança? É o filho adotivo. Isso. E como é que você chama o filho que nasceu por último? Caçula. E como é que você chama uma criança que é pequenininha, né? Você chama, por exemplo, uma criança pequenininha de bebê. Bebê, neném, não é assim?
E como é que você chama essa criança quando ela cresce, ela tem de 5 a 10 anos e é do sexo masculino? Rapazinho. Certo. Tem outro nome? Como é que você diz? Olha, eu tenho um Menino. Isso. E quando é do sexo feminino? Uma menina. Quando um homem fica viúvo e casa de novo, o que é que a segunda mulher é dos filhos que ele já tinha? É madrasta. Numa conversa para falar de uma pessoa que já morreu, geralmente as pessoas não a tratam pelo nome que tinha em vida. Como é que se referem a ela? É a falecida. A pessoa que fala demais, como é que você chama? Você fala demais? Não. Não. E como é que você chama uma pessoa que fala demais? A gente faladeira. É? Tem outro nome, não? Tudo bem. E como é que você chama uma pessoa que tem dificuldade de aprender as coisas? Ixi. Como é que você chama? Nome bem comum. É um retardado. E como é que você chama uma pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e às vezes até passa dificuldade para não gastar? Tem dinheiro, mas não quer gastar. Forreta. E como é que você chama a pessoa que deixa suas contas penduradas? Não sei. E como é que você chama a pessoa que é paga para matar alguém? É o bandido. Mas ela é paga para matar alguém. É a profissão dele, né? É. E como é que você chama o marido que a mulher passa para trás com outro homem? Traidor. Não, o marido. O marido, como é que você chama o marido que a mulher passa para trás com outro homem? Chifrudo. E como é que você chama a mulher que se vende para qualquer homem? É prostituta. E se você encontrar uma pessoa, né, com o nome de Munira, essa pessoa é o que sua? Não sei dizer. Que nomes você dá a uma pessoa que bebeu demais? A pessoa bebeu demais. Ai, já não me lembro. Eu tô lembrando agora. Né? A pessoa fica... Não é um bêbado. Não é um bêbado, não. né? Bebeu o demais. bêbado. Sim. Que nomes, né, você dá para o cigarro que as pessoas faziam antigamente, que enrolavam a mão? Não sei. E como é que você chama o resto do cigarro que se joga fora? Beata. Ó, Deus está no céu e no inferno está... O diabo. Algumas pessoas dizem, né, que vê numa casa mal assombrada. O que é que as pessoas dizem que vê? O vulto. Certo. Tem outro nome? Acho que não. E o que é que certas pessoas fazem para prejudicar alguém e botam, por exemplo, nas encruzilhadas? Nas encruzilhadas? A pessoa Como quer assim? fazer maldade com as pessoas. É do âmbito religioso também. Não sei. E como é que você chama o objeto que algumas pessoas usam para dar sorte ou afastar males? O objeto. Um objeto que você usa para lhe dar sorte. Não sei, não tem. E como é que você chama uma mulher que tira o mal olhado com rezas, geralmente com galho de planta? Com o galo? A mulher pega um galho de planta e fica fazendo assim. Olha lá, a gente chama de... Acho que é jambucus. Certo. E como é que você chama a pessoa que trata de doenças através de ervas e plantas? Curandeiro. E como é que você chama a chapinha de metal com o desenho de santo que as pessoas usam, geralmente no pescoço, presa numa corrente? E como é que você chama isso que no Natal é montado, né, um grupo de figuras representando o nascimento de menino Jesus? O presépio. Tem uma brincadeira em que se gira o corpo e cai sentado.
Já brincou? Assim? Como é que é o nome dessa brincadeira? Ah, cambalhota. E tem outra brincadeira que os meninos usam, essas coisinhas redondas de vidro. Como é que chama? Ah, berlindes. Como? Berlindes. Certo. E como é que você chama o brinquedo feito de uma forquilha e 2 tiras de borracha? Isso a gente chama de braço. E como é que você chama o brinquedo feito de varetas cobertas de papel? Isso é papagaio. Certo. E um brinquedo que é parecido com o papagaio, mas ele não tem as varetas? Não conheço. Certo. Como é que você chama uma brincadeira em que uma criança fecha os olhos, enquanto as outras correm para um lugar onde não são vistas? Aí depois essa criança que fechou, ela abre os olhos e vai procurar. A gente chama de banana. E depois, acho que de esconde-esconde. E como é que você chama uma brincadeira em que uma criança com os olhos vendados tenta pegar as outras? Cabra cega. E como é que você chama uma brincadeira em que uma criança ela corre atrás das outras para tocar numa delas antes que elas cheguem num ponto combinado? Ai, já tô esquecendo o nome. Certo. E como é que é o nome desse ponto combinado? Não tô me lembrando. Tem outra brincadeira que as crianças ficam em círculo, certo? Lá E uma fica do lado de fora. Sim, Essa que fica do lado de fora, ela tá segurando. Pode ser uma pedrinha, pode ser um lenço. E ela vai andando e ela deixa cair o que ela tem na mão e corre. Onde ela deixou cair, a criança tem que pegar e sair correndo atrás dela e alcançar ela. Como é que é o nome dessa brincadeira? Eu não me lembro dessa. A gente tem outra que é parecida. Assim, os que ficam lá do dentro. Fica uma pessoa de fora e tenta pegar os de lá dentro. Se pegar, você sai. Assim até terminar. Certo. Tem um brinquedo que é uma tábua, né? Aí apoiado no meio, aí uma criança senta numa ponta e a outra na outra. Aí fica subindo e descendo. Eu sobe e desce. É? Tem outro brinquedo que é uma tábua com 2 cordas. Aí a criança senta e fica para frente e para trás. É balanço. E tem outra brincadeira que as crianças riscam no chão, né, uma figura formada de quadrados numerados. Aí eles jogam uma pedrinha e vão pulando com a perna só. A gente chama de malha. Certo. Pode me explicar como é que brinca de malha? Esse a gente faz o desenho, aquele desenho, e depois começa a jogar. Pega uma malha e manda para a primeira casa. Depois não pisa naquela casa onde está a malha. Tem que pular nas outras casas e voltar. Quando volta, pega na malha e sai. Da segunda vez, bota a malha na segunda casa. E depois pisa na primeira casa e não pisa na segunda. Nunca se pisa na casa onde está a malha. Se pisar, é eliminado. É assim, até terminar as casas. Até terminar todas as casas. Certo. Como é que você chama aquela pecinha de madeira que gira ao redor de um prego para fechar uma porta, uma janela? Esse não sei o nome, mas E como é que você chama essa partezinha da janela que é formada de tirinhas horizontais que permite a entrada de vento, de sol? Não sei. Como é que você chama aquele aparelho quando você vai no banheiro para fazer suas necessidades? A pia, né? E como é que você chama aquela mancha preta que fica em cima do fogão a lenha ou de uma fogueira que mancha a parede? Aquele fumo que mancha, né? É isso. A gente chama de ticina. E como é que você chama a cinza quente que fica dentro do fogão a lenha? É cinza quente? É só cinza. E como é que você chama isso aqui que a gente acende? Isso a gente chama de isqueiro ou fuzil. E como é que você chama aquele objeto que se usa para clarear no escuro e leva na mão? A lâmpada. Tem outro nome? A luz de mão. E como é que você chama esse objeto que fica nas paredes e serve para acender a lâmpada? É a tomada. Tem outro nome? Não? Tomada.
Como é que você chama a primeira refeição do dia? O pequeno almoço. Tem outro nome? O pequeno almoço. Certo. E como é que você chama aquela pasta doce feita de frutas para passar no pão, no biscoito? A marmelada. E como é que você chama a carne depois de triturada na máquina? A gente chama de carne moída. Como é que você chama uma papa cremosa feita com coco e milho verde ralado, polvilhada com canela? Já comeu? Não. Não? E como é que você chama aquele alimento feito com grãos de milho branco, coco e canela? Também não. Também não? Como é que você chama aquela bebida alcoólica feita de cana de açúcar? Cana. Cana? Tem outro nome? Não, é cana. Não? Quando uma pessoa acha que comeu demais, ela diz: comi tanto que estou Farta. Ou cheia. Uma pessoa que normalmente come demais, como é que você chama? É gulosa. Como é que você chama aquilo embrulhado em papel colorido que se chupa? Isso a gente chama de amêndoas. Como é que se prepara uma amêndoa? Ixi, isso depende com açúcar. Acho que mais? açúcar e o sabor. É? Isso eu nunca preparei, não. Tudo bem. Isto aqui é o quê? É o pão. Certo. Já comprou aqui? Já. Já? Quando você vai comprar, como é que você pede? Eu peço um pão. Só Isso assim? que eu, sim. Tudo Mas bem. depende do número que eu quero levar. Certo. E como é que você chama isso aqui? Também pão. E como é que você chama essa peça do vestuário? O sutiã. E a roupa que o homem usa debaixo da calça? Como é que você chama? É calcinha. O homem. O homem, a gente chama de trouxe. É? Trouxe. Tem outro nome? E a roupa que a mulher usa debaixo da É saia? calcinha. É? E aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas para ficarem rosadas? Aí a gente chama de creme. Tem outro nome? Não. Não? Acho que é creme que a gente chama. E como é que você chama esse objeto fino de metal que prende o cabelo? Aí isso é travessão. E como é que você chama esse objeto? Pode ser de metal, de plástico, tecido, que pega de um lado a outro da cabeça. Aí a gente chama de bandolete. Na cidade, né? Na cidade, nos cruzamentos movimentados, geralmente, né? Os carros têm que olhar para ver se pode passar, né? Tem cores, é o quê? O semáforo. Como é que você chama aquele morrinho atravessado no meio da rua que serve para os carros diminuírem de velocidade? Então assim, é aquela depressão. O carro vai andando, aí ele tem que ir parando para poder passar. É depressão. Tem outro nome? Tem outro, mas não sei. É. É depressão. Olha, na cidade, né, você vai andando, você não pode andar no meio da rua, senão o carro lhe pega, né? Onde é que você anda? O ano onde é permitido passar os peões. Certo, mas como é que chama? A passadeira. Isso. E o que é que separa a rua da passadeira? Aquele lugarzinho assim. Separa a rua da passadeira. Os carros, né, passam na rua. Sim. E as pessoas na passadeira. O que é que separa a rua da passadeira? Tô entendendo. Até quando chove, a água escorre. Valeta. Tem outro nome? A gente chama de valeta. E como é que você chama aquele trecho da rua da estrada que é circular? Que os carros têm que contornar para evitar o cruzamento? A rotunda. Né? O que é preciso a pessoa ter ou comprar para se fazer uma casa? Uma casa? Um terreno. Como é que você chama o transporte que leva mais ou menos 40 passageiros e faz o percurso dentro da cidade? Transporte público, passageiros. Certo, mas qual é o tipo de transporte? Os enormes, né? Sim. Que é que chama aqui de ônibus. E como é que você chama o transporte que leva mais ou menos 40 passageiros de uma cidade para outra? É o micro-ônibus. Tem outro?
A gente chama de micro-ônibus. E como é que você chama um lugar pequeno com um balcão onde os homens ou as mulheres costumam ir beber? Onde vão beber? Uhum. Não sei. Sentam, aí ficam tomando cerveja. Ah, não sei não. Não? Tudo bem. E você tem irmãos? Tem. Tem? Como é que eles se chamam, seus irmãos? Eu tenho a Ertunisa, que é a mais velha. Depois tenho a Eta. Depois tenho o William César e Ruth. Certo. E aqui, né, o nome de alguns amigos seus? Aqui eu tenho Edilaida, tenho a Bem-vinda, tenho a Minata. Certo. E como é que se chama aquela folha verde que se come geralmente na salada? Na salada? Alface. Se você for pedir para a Edilaida, para ela lavar essa folha verde para você colocar na salada, como é que você pede? Não estou entendendo. Como é que você pede? Eu peço para ela lavar. Lavar o quê? Alface. Certo. Você conhece cal? Cal. Você chama de cal. Cal. É aquela que se pinta na parede. Sim. Aí eu conheço. Como é que se faz para caiar uma casa? Com cal. Certo. Tudo bem. Quando tem sede, como é que você pede guaraná? Já tomou guaraná aqui? Já. Já? Então você vai na lanchonete e só tem guaraná. Como é que você pede? Aí eu peço, eles fazem favor, eu queria um guaraná. Certo. Uma mulher que nasce no Brasil é brasileira e a que nasce na Alemanha é o quê? Alemã. Há homens e mulheres que chefiam. No caso, se é uma mulher, ela é o quê? É chefa. Um homem que rouba, você diz que é ladrão. E quando é uma mulher? É ladra. Aqui na presidência da República tem uma mulher. Ela é o quê? Ela é a presidente. Certo. Eu vou te mostrar agora algumas gravuras e você vai me dizer o que é que você está vendo, tá certo? O que é que você está vendo aqui? Lápis. E aqui? Mamãe com anis. E aqui? Avental. Mais de um. Aventais. E aqui? Pães. Mãos. Leões. Pés. Isso é o uma quê? escada. Escada. Eu sei, é uma escada. Mas cada pedacinho desse que faz a escada? Onde a gente pisa? Pra subir? Não sei não. Não? Desses pedacinhos? Tudo bem. Flores. Chapéus. Isso é o gancho de pescar. Isso. Tem outro nome? Se tiver, eu sei, o gancho. Certo. E aqui? Olhos. E estas duas casas? Elas têm o mesmo tamanho? Não. Como é a primeira? É uma casa. Sim, mas como é que ela É mais enorme. E a segunda? A segunda é mais pequena. Como é que você compara essa em relação a essa? A primeira é mais grande do que a pequena. Ótimo. Agora me diga uma coisa. Hoje faz de conta que você comeu, né? Comida que estava... você gostou. E ontem você não gostou da comida. Como é que você compara a comida de hoje com a comida de ontem? A comida de hoje é mais gostosa do que do ontem. Isso. Usando bom. Você diz, a comida de hoje, né, era muito boa. E a de ontem era muito ruim. E como é, né, que você vai responder para uma pessoa porque alguém lhe deu uma tarefa, né? Alguém lhe deu uma tarefa para você fazer. E essa tarefa,
Alguém veio e disse que essa tarefa não era sua, era dela. Aí você vai responder para a pessoa que a tarefa é sua. Como é que você responde? Completa. Você diz, olha, essa tarefa na verdade é para Mim. mim o quê? Não é fazer? Sim. Então como é que você completa? Olha, essa tarefa na verdade é Para eu fazer. Quando você vê um amigo com uma mala passando, aí você está curiosa, quer saber para onde é que ele vai. Como é que você pergunta? Eu pergunto se ele estava a viajar. E como é, né, que lá em Guiné-Bissau, à noite, quando uma pessoa fica doente em casa, como é que os guineenses fazem com essa pessoa? Levam para o hospital. Só À noite? isso? Sim, à noite. Se depende, se não conseguir transporte, a gente tem que procurar uma solução. Ou seja, a gente procura se tem, por exemplo, no caso de uma pessoa se machucar, tem aquelas árvores, tem aquelas folhas que dão para tratar. A gente trata. Aí usa remédio caseiro, né? Certo. O que é que você e seus amigos, as meninas, né, fazem no fim de semana? Ixi. Aí no final de semana a gente acorda de manhã e só fica ouvindo músicas, não sai. Às vezes vamos passear à noite aqui, depois voltamos. Não faz nada de especial. Então, faz de conta que você está tomando café sozinha. Aí passa, né, a Edilaida. Aí você diz, oi Edilaida, vem tomar café? Comigo. Aí ela sentou. Aí agora vai passar, né, outra colega. Aí você diz, olha, vem tomar café? Conosco. De quem é isso aqui? Eu brinco. Mas de quem é? É da professora Cláudia. Hein? É sua. Certo. E você me diz que tem irmã. Como é que você diz para ela que algo pertence a ela? Você pegou o anel, né? Aí colocou no dedo. Aí você diz, olha, irmã, isso aqui é sua. E vamos fazer de conta, certo? Que você foi passear no carro da sua irmã, certo? O carro é da sua irmã, só que você foi dirigindo e a sua irmã do lado. Então vocês encontraram com uma amiga sua. Aí a sua amiga disse, oi Munira, que carro bonito, esse carro é seu? Aí você, né, diz, não, esse carro é dela. E dois rapazes, né? O Paulo tem muita força e o Luiz tem pouca força. Podemos dizer, Paulo tem mais força do que Luiz. Luiz, pelo contrário, tem menos força do que o Paulo. Isso. O que é que você faz durante o dia? Conte pra gente o seu dia. Ixi. Aí eu não faço nada de especial. Eu acordo de manhã, primeira coisa que eu faço as camas. Tenho que ajeitar. Depois eu vou tomar um banho e ficar lá em casa. Eu não tomo pequeno almoço. Até na hora de almoço, venho tomar aqui na escola. Fico até a tarde. Certo. Agora completa essa frase para mim. Na vida, aos que já morreram e os que ainda estão vivos. Certo, mas sem usar o estão, só o verbo, viver. Os que na vida. Na vida, aos que já morreram e os que ainda vivam. Vivam. A gente fala. Tudo bem. Você me disse, né, que ouvia rádio lá em Guiné-Bissau. Então, você ouve rádio bem alto ou baixinho? Completa uma frase toda, começando com eu. Eu ouço rádio bem alto. Gosta de bem alto, é? Certo. Porque todo mundo, na verdade, é que todo mundo ouve lá em casa. É assim, espaço aberto. Certo. Então, outra situação.
você vai pegar um táxi, certo? Só que esse táxi tá cheio de pessoas, mas o motorista quer o seu dinheiro. Aí ele diz, entre que cabe, né? Ainda cabe você. Aí você vai dizer para ele, não, eu não cabo lá. Certo. O que é que você fez ontem? Ontem? Ixi. Aí, ontem eu fiquei dentro de casa até as 2h30. Depois fui almoçar na casa do meu tio. Tem tio aqui? Tá a estudar. Sim. Aí fiquei lá até a noite, vendo televisão. E se alguém pergunta se você deu um presente para um aniversariante, vamos supor, né, que uma amiga sua fez aniversário e você comprou um presente. Aí chega outra amiga e diz, Munira, você deu presente? O que é que você responde? Sim. Deu. Foi. Usando o verbo dar. É, uma frase completa. Eu dei. E vamos supor, né, que um amigo seu casou e você tomou conhecimento que ele casou, né? E aí você encontra com esse amigo. Como é que você vai dizer para ele que você descobriu que ele casou? Aí você diz, oi, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você casou. Sem usar ficar. Só saber. Eu sei. Eu sei que você casou. Certo, mas no passado. Eu sei é presente, né? Sim. Não foi nesse dia que você ficou sabendo. Foi? Foi ontem. Aí como é que você disse pra ele? Eu sabia. Tudo bem. Agora me diga uma coisa. Você me disse, né, que esteve em Portugal. Monte uma frase dizendo que esteve em algum lugar em Portugal. Eu estive em Odivelas. Muito bem. Então, faz de conta que você tinha que trazer uma encomenda para alguém, mas você não fez isso, certo? Aí a pessoa vai perguntar pela encomenda. O que é que você vai responder? Completa a frase. Você diz, olha, infelizmente eu não trouxe a encomenda. Agora, você chegou em casa e você pegou a chave e você pôs a chave em cima da geladeira. A Edilaida está procurando a chave. E aí ela diz, Munira, onde você pôs a chave? Como é que você responde? Aí, eu pus em cima da geladeira. Certo. O que é que você fará amanhã? Amanhã não sei. Diz pra gente alguma coisa que você fará amanhã. Do habitual, não tem nada marcado para amanhã. Só fico em casa. Pronto, pois o que é que você fará no final de semana? Vou a um acampamento. Onde? Em Caucaia. Vai nos visitar, né? Certo. E o que é que você acha que vai fazer mais no final de semana? O que é que você fará? Lá? Quando você chegar. Quando voltar? Eu vou ficar lá o final de semana toda. Eu volto no domingo. Certo. E o que é que você faria se ganhasse na loteria? Muito dinheiro. Ixi. R$1 milhão. Aí, eu ia continuar estudando. Depois, quando terminar, ia fazer uma empresa. Certo. E quanto tempo faz que você mora aqui? Usando o verbo fazer. Isso. Aí eu fiz um mês. Sem usar o eu. Fiz um mês. Tudo bem. Você morava na capital? Lá em Bissau? Sim. Era? Sim. O que era que você, né, observava em Bissau, né, que não tinha, e que quando você veio embora pra cá, né? Tem. Você foi para Portugal, não foi? Você saiu de Bissau,
Aí não havia as coisas lá. Aí você foi para Portugal. Quando você voltou para Bissau, o que era que tinha? O que era que havia que antes de você ir para Portugal não havia? Ah, sim. Lá em Bissau, quando eu saí, não, tipo, as estradas não eram bem feitas. Tinha muita anomalia, mas quando voltei, agora está tudo muito personalizado, está codificado. Porque lá não tinha aquelas placas de sinalização, não tinha, mas agora já tem semáforo, tem a passadeira enorme, que, os peões têm que passar agora para cima. Assim, agora está muito melhor do que antes. Certo, tudo bem. E você sabe se tem vida em outro planeta? Não sei. E você já viu um disco voador? Hã? Não. E você já viajou de avião, né? Claro, veio pra cá de avião. Já. Tem medo de viajar de avião? Não. Certo. Agora, olha uma situação. Você vai andando na passadeira e na sua frente tem um rapaz jovem. E a carteira dele caiu. Como é que você avisa para esse rapaz jovem que a carteira dele caiu? Aí eu falo para ele que estava caindo a carteira. Ou eu apanho e dou para ele. Não, mas ele tá na frente. Aí eu chamo. Como é que você chama? É um rapaz jovem. Sim. Ou chamo, porque lá a gente costuma dizer amigo. Aí eu falo, amigo, É caiu do a jeito carteira. que você sabe. Sim. Como é que você chama? Eu falo, amigo, meu amigo, caiu a carteira. Certo. Agora, não é um rapaz jovem, certo? É um homem idoso. Como é que você avisa esse homem idoso que a carteira dele caiu? Aí eu chamo de tio. Pois Eu falo, chama. tio, caiu a carteira. Certo. Agora, não é? É uma mulher jovem. Caiu a carteira e ela não viu. Como é que você avisa para essa mulher jovem? Aí eu chamo de mana. Falo, mana, caiu a carteira. Certo. Agora é uma mulher idosa que está na sua frente. Caiu a carteira. Como é que você avisa? Eu chamo de tia. Porque lá, os idosos, a gente não... Porque não posso dizer a minha avó. Não chamo de avó. Eu chamo de tia. Certo. É assim que a gente faz. Certo. Só chama de avó quem mesmo quem mesmo é a nossa avó. Mas, por exemplo, pode ser da mesma idade com a minha avó, mas eu chamo de tia. Aí você ia dizer, tia, sua carteira caiu. Agora, a tia, a gente chama de mana, porque muitas mulheres não querem que a gente lhe chame de tia. Sou tia, não. A gente fala, mana, caiu. Mesmo a senhora idosa prefere ser chamada mesmo. de mana, é? Eu chamo de mana. Se for já idosa, já da idade da minha avó, eu chamo de tia. Certo. E se for da minha idade, eu chamo de amiga. Agora, Munira, conta pra gente um acontecimento que foi muito marcante na sua vida. Algo que marcou você. Conta pra gente. Foi no ano passado que eu tinha que sair de Portugal para Bissau para pegar a bolsa. Aí eu tinha que separar-me do meu pai. A gente nunca se separou, desde que eu nasci. Foi muito doloroso. Verdade. E me diga uma coisa. Qual é o programa de televisão que você mais gosta? Aqui? Aqui ou lá em Bissau? Lá não via muita televisão. E aqui? Qual é o programa de televisão que você mais gosta? Brasil. Melhor do Brasil. Aquele que passa o dia de sábado, né? Por que você gosta desse programa? Aí tem muita diversão e é mais para jovens. O que mais? O que é que tem nesse programa? Diga pra gente. Aí tem coisas românticas que eu gosto. O que mais? Eu só vejo assim, que eu não assisti, né? Eu só vejo assim, passando a propaganda. O Rodrigo canta, também eu gosto. Aí muitas pessoas conhecem, que eu acho que é importante. E é bom. Certo. E me diga uma coisa. Você me disse que vai fazer aqui o quê? Administração. Administração. E fale um pouco do seu trabalho. O que é que você, né, acha que vai fazer sendo a administradora? Quer ser administradora, né?
Então, Sim, eu quero ser administradora, mas na verdade eu quero me especializar nas empresas. Aí eu pretendo fazer uma empresa. Empreendedora, quero ser empreendedora. Quando terminar, quero voltar, que é para trabalhar lá, no meu país. agora conte pra gente um caso, alguma coisa que aconteceu com alguém que você conhece, que você ouviu falar, alguém lhe contou, que aconteceu com alguma pessoa. Você estava aqui, aconteceu com alguém lá em Bissau, então pode ser aqui também. E sim. Pode ser um acidente, pode ser uma festa. Não tá lembrando não. Eu sei das pessoas que eu conheço aqui. Pronto, pode falar. Que acontecem coisas com os familiares. Certo, pois pode falar, fale. Aí morreu o pai de um colega meu. Daqui. Sim. E como é que a colega ficou? Aí morreu o pai e o tio. Acho que no mesmo dia. Foi mesmo? É. Colega sua? Sim. E como é que ela ficou? Ai, ficou triste. A gente tinha que assegurar ele, porque estava muito triste. Vocês fizeram o quê? O pai teve um infarto. Foi de repente mesmo. Foi? Foi. E o que foi que vocês fizeram para ajudar a colega? A gente só tentou ficar perto dele, o máximo possível. Mas isso já ajuda muito. Ajuda muito, né? Para não ficar sozinho. Se ele ficar sozinho, vai estar a pensar naquelas coisas, entende? A gente fica por perto, tenta falar, assim, ele quer ficar fechado. Isso não é bom. A gente tentou ficar até a meia-noite na casa dele. A gente tentou até que ele durma. A gente ficou lá todos os dias, cozinha, aí tenta animar ele. Mas agora está melhor. Por isso que é bom ter um amigo, né? Isso. E quais as línguas que você fala? Ixi, só sei falar crioulo e português. Essas duas, é? Também falo um pouco de inglês. Inglês, um pouco. E a sua língua materna é o crioulo? É crioulo. Você disse que nasceu em Bissau, não? Sim. Foi em Bissau mesmo? Não foi nas ilhas, não? Não, em Bissau. Bissau, né? Então você já nasceu falando crioulo. Então você fala crioulo, português e um pouco de inglês. Certo. No seu país, as pessoas falam da mesma maneira em todas as regiões? Não? É diferente. Como que você percebe isso? Na gíria, percebe-se rapidamente. A gíria é diferente. Gíria? As pessoas falam gíria lá? Temos a gíria diferente. Por exemplo, lá no capital, as pessoas falam mais crioulo. Mas quando já vão naquelas regiões lá do interior, tem gente que nem sabe falar crioulo. O que você chama de gíria? É dialeto? É dialeto diferente. Sim. Tem pessoas que nem sabem falar crioulo. Não? Nem chegam a vir à capital. Eles nem vão à capital. Nem conhecem. Falam uma língua diferente. E também, o meu pai é de ilha. Também lá tem pessoas que nunca vieram para a capital. Certo. Nunca foram para Bissau. E aqui no Brasil, você acha que as pessoas falam da mesma maneira em todas as regiões? Eu acho diferente. Como? Eu escuto. Tem diferença sim. Da novela que eu percebo mais. Mas aqui em Redenção não percebo muito bem. Aqui em Redenção? Pelo menos aqui que já estou, eu acho que tem uma diferença. Tem? Tem. E explica pra gente uma diferença que você percebeu. A gente, aqui, por exemplo, quando uma pessoa usa a frase negativa, ela diz, tem não, sei não. Eu acho isso um pouco diferente. A gente diz, não tem, eu não sei. Mas agora, sei não, tem não. Acho esquisito, né? E em relação ao Brasil, por exemplo, o que é que se vê na novela que você acha que é diferente daqui, por exemplo? Deixa eu ver. Sim, também. Eu já vi uma expressão que dizem na novela, demorou. O pessoal daqui não diz isso. Tem uma diferença. Também já ouvi
Não sei se são as pessoas do interior, mas na novela uma pessoa dizia assim, a pessoa de eu. Acho isso também aqui não se diz. Acho que é uma diferença. Certo. E no seu país, lá em Guiné-Bissau, você percebeu que antigamente as pessoas falavam diferente de hoje, lá em Guiné-Bissau? Sim. Lá o crioulo é diferente. Eu sei, por exemplo, quando você tinha 10 anos, você falava de um jeito. Você cresceu. Agora sim. Ficou do mesmo jeito? Não. E o que foi que aconteceu Muda. com a língua? A língua muda. Por quê? É que as pessoas agora têm muitas expressões estrangeiras que as pessoas agora falam. Tem uma diferença. Mesmo com a idade da minha mãe e dos meus avós também, tem uma diferença enorme. Aquilo era crioulo puro, mas agora já está muito misturado. Então o crioulo está misturado, Tá, né? Tá. O tempo vai passando e Está vai evoluindo, misturando. está misturando muito. Certo. E em que situações você fala língua portuguesa? Eu falo com os meus irmãos, meu pai, minha mãe, também falo crioulo. Mas Depende. com quem é que você fala lá em língua Guiné, portuguesa? só falo com a minha família. Só? E as outras pessoas falam crioulo, porque tem pessoas que não sabem falar E português. por que é que a sua família fala português e não fala crioulo? A gente já está acostumado. É? Mas desde pequenininho que você... A minha mãe vive lá há 13 anos, em Portugal. Que está acostumada. E a minha irmã também, ela não sabe falar crioulo. Não sabe falar crioulo, sua irmã? Não. Nasceu em Portugal ou não? Foi lá de 9 meses. Certo. E você tem dificuldades em se comunicar em língua portuguesa? Aí aqui tem. Por quê? O português do Brasil é diferente. É? Diga aí alguma Portugal, situação pra gente. Portugal é diferente. Aqui já fiz um mês. Desde que cheguei estou tentando falar, estou tentando trocar, mas é diferente. Ah, você fica tentando trocar. Estou tentando. Quando cheguei era difícil, não conseguia abrir a boca. Mas agora... Agora tá com um mês, então você aprende rápido, né? Estou tentando. Que você fica prestando atenção, nas pessoas falarem. Eu falo com quem fala português do Brasil. Tento falar no máximo, que é para mudar, porque eu já estou muito... O português de Portugal já está muito inserido na minha mente. Agora, eu penso em português, mas de Portugal. Agora, estou tentando pensar no português de Brasil, porque senão não vai dar nas aulas. Estou tentando mudar. Você já está pensando quando você estiver na aula para se comunicar com o professor, com os colegas, é isso? Ah, tá. E qual é a importância da língua portuguesa em sua vida? É muito importante. Por quê? E na escola, se não souber comunicar, é difícil. Para ter boas notas, se não souber falar português, você não entende nada. Sim. Por exemplo, lá em Portugal, quando cheguei lá, tinha que se esforçar, porque o português da Guiné-Bissau é muito inferior que lá. E aí tinha que se esforçar para ter boas notas. Mas quando você voltar, você vai para Guiné-Bissau ou você vai para Portugal? E o meu pai agora não está vivendo em Portugal. Ele está em Guiné-Bissau? Não, está em Inglaterra, em Londres. E acho que ele quer que eu vá lá. Tenho que especializar e depois eu quero voltar. Sim. Eu não gosto de viver na Europa. Mas você vai para Bissau. Você quer morar em Bissau ou não? Eu quero morar lá. Em Bissau? Sim, mas é quando terminar. Quando fizer o doutorado. Mas por isso tem que fazer na Inglaterra. Você quer fazer até o doutorado. Que coisa boa. Você gosta de morar na Europa? Não entendi. Ai, não gosto. Ela não gosta. Muito frio. E em Bissau? Para que as pessoas usam a língua portuguesa, Munira? Nos locais de trabalho, nas escolas, nas comunidades. Sim, mas na rua não. Em casa também não. Só crioulo. E lá em Guiné-Bissau, as pessoas gostam do português? Gostam, por acaso gostam, mas gostam mais do francês e inglês, porque esse tempo que eu estou lá,
eu vejo as pessoas mais interessadas em português e inglês. Tem muita gente que não quer vir estudar aqui no Brasil, querem estudar no país que fala inglês ou francês. Que agora também nos locais de trabalho só estão a falar mais francês, que eu tenho notado isso. Lá eles Os falam investidores, muito sim, francês, as pessoas que vão investir são mais dos países que falam francês e inglês. Certo. E me diga uma coisa, como é que foi o seu processo de alfabetização em língua portuguesa? Pelo que você falou, foi muito fácil, porque você já nasceu falando crioulo. Quando você foi para a escola para aprender o português, o que você achou de diferente em relação ao crioulo? Aí tem diferença. Tem? Tem Como é que sim. foi você começar a aprender o português? Você achou difícil? Para mim não foi muito difícil, porque eu estudei numa escola assim muito bem desenvolvida. Mas assim, eu não tenho uma diferença, porque lá as pessoas falam crioulo, tem palavras parecidas com português também, isso vai ajudar. É só aperfeiçoar. E acho que não tem muita diferença. Certo, aí você foi só aperfeiçoando, foi? E, por exemplo, lá os professores só falam português? Não, tem professores, não é o tempo integral. Fala-se português no momento da aula. Só no momento da aula. Aí saiu da sala, o professor fala crioulo. Não fala, não. Lá fora já a gente fala crioulo. É? E o que foi que aconteceu com a sua língua materna? O que foi que aconteceu com o crioulo? Quando você começou a estar mais, vamos dizer assim, cada vez que você aprendia mais o português, o que foi que aconteceu com o crioulo? Eu vou, assim, no momento que eu mais estou esquecendo o crioulo é quando eu fui para Portugal. Já estava aprendendo assim, quase o português estava no meu tempo integral. Eu falava português. Eu comecei a esquecer. Aí quando eu voltei, eu não falava bem o crioulo, as pessoas riam de mim. Riam de você? É assim, porque quando eu ia falar uma palavra em crioulo, eu pego no português e troco. Eu sei. Aí fico falando crioulo português. As pessoas não entendiam. Começavam, tu já. Começou a misturar, foi? Tudo? Comecei a esquecer. E agora, quando voltar, hein? Acho que vai voltar. Pois é. Então, já para encerrar, olha só. A gente quer que você leia em voz alta esta história. Uma história muito bonita, tá certo? Começa aqui e termina aqui. Eu leio o quê? Sim. Pode Leia em ler. voz alta. Português de Portugal. Não, do jeito que você souber. Você que Eu sabe. leio português de Voz Portugal. pronta, no português. Fica à vontade. A gente só quer que você leia em voz alta. Tá bom. Então diz assim. Parábola dos 7 vinhos. Era uma vez um pai que tinha 7 filhos. Quando estava para morrer, chamou-os a todos. E depois de ter olhado inquieto e tristemente para o céu, disse-lhes: já não tendes mãe e eu sei que não posso durar muito, mas antes de morrer, desejo que cada um de vós me vá buscar no campo do moinho um vinho seco. Eu também, perguntou o mais novo, um garoto esbelto de 4 anos que estava inocentemente brincando ao sol com 2 moedas num velho chapéu de feltro. Tu também, Tiago. Quando os filhos voltaram com os vimos, o pai pediu ao menor deles: quebra esse vimo. Ao ouvir isto, o pequeno partiu o vimo sem nada lhe custar. Agora parte os outros, um a um. O menino obedeceu. Trazei-me todos outro vimo, tornou o pai. Logo que viu o menino, partiu o último sem dificuldade alguma. Quando os rapazes aparecerem de novo, enfeixou os 7 vimos soltos, atando-os com o fio. Toma este feixe, Paulo. Parte-o, ordenou o pai ao filho mais novo, mais velho, o homem mais valente da cidade. Vendo que já lhe doíam as mãos de tanto se esforçar por partir o feixe, acrescentou:
Não foste capaz, o osso é duro de roer. Não, senhor, não fui, e já me doem as mãos, respondeu o moço. Todos os outros tentaram em vão. Se fossem 1000 vimes em vez de 7, pior seria, exclamou o pai. Quer sejam vimes ou corações, lembrai-vos sempre que a união faz a força. Se estiverdes sempre unidos, ninguém vos fará mal. Ao acabar de dizer isto, morreu, fiéis ao bom conselho paterno, até ao fim da vida foram sempre felizes e fortes como leões, os 7 irmãos desta história. Muito bem. Gostou da história? É. Bonita, né? Então, para encerrar, me diga só como é que você chama, né, esse objeto que a gente coloca na churrasqueira para assar carne. Isso é grelha. Certo. Então, Munira, a gente agradece